Lembre-se, é importante estabelecer uma rotina. Não se percam, não vão ficar aí jogados no sofá, só vendo filme Netflix, ou jogando videogame, né? Que eu sei que alguns daqui gostam bastante. Mas é um momento da gente retomar dentro dessa realidade que a gente vive, que não é a melhor, não é o que a gente esperava, mas é o momento que nós estamos vivendo. É ter um pouco de calma dentro do caos, que a gente possa estabelecer novamente essa rotina, mesmo que seja dessa maneira, porque assim a gente vai conseguir lidar melhor com tudo isso que está acontecendo. E eu tenho certeza que logo, logo nós estaremos juntos de novo, porque eu particularmente estou sentindo muita falta de vocês. Um beijo grande e até logo. Essas são palavras da psicóloga Melissa Mazzarello de Carvalho Santos Gomes, que passava por um momento difícil em seu relacionamento com o marido, Leandro Barros Soares. Melissa e Leandro faziam terapia de casal e Leandro confessou ter matado sua esposa por ciúmes. No dia 17 de junho de 2021, por volta das 10 horas no interior de sua residência, o réu Leandro de Barros, com intenção de matar, utilizou as próprias mãos para esganar até a morte sua esposa Melissa. Leandro Soares e Melissa Mazzarello foram casados por aproximadamente 10 anos, união da qual nasceram 2 filhos. O réu nutria um ciúme exacerbado pela esposa, impedindo-a, em diversas ocasiões, de manter contato com familiares, e em outras, agredindo-a e expondo-a a situações vexatórias no ambiente de trabalho. Como consequência, ambos acabaram sendo demitidos. Diante dos maus tratos, Melissa buscou apoio religioso, pois se sentia sozinha e desamparada pelo réu. No mês de junho de 2020, após anos de sofrimento, ela conheceu um rapaz durante uma viagem e manteve contato com ele. Ao descobrir esse fato, Leandro passou a atormentá-la ainda mais, perseguindo-a, expondo-a nas redes sociais, agredindo-a e forçando-a a manter relações sexuais, incluindo práticas com as quais a vítima não consentia. O terror imposto por ele aumentava a cada dia. Em setembro de 2020, o réu, mais uma vez violando a privacidade da vítima, pegou seu celular e leu algumas mensagens. Enciumado, espancou Melissa. Diante de todos os abusos sexuais, agressões e humilhações, tanto públicas quanto privadas, a vítima denunciou o réu à polícia, conseguindo medidas protetivas. No entanto, apesar das restrições impostas pela justiça, após insistentes investidas de Leandro e visando preservar os filhos, Melissa decidiu reatar o relacionamento. No dia do crime, o réu chegou em casa e, tomado por mais uma crise de ciúmes, iniciou uma discussão com a esposa. Em seguida, a atacou violentamente, esganando-a e asfixiando-a até a morte. O motivo do crime é considerado torpe e abjeto, uma vez que Leandro matou sua esposa, movido por ciúmes doentios e pelo sentimento de posse que nutria sobre a vítima. Assista aqui no canal Resenha do Júri aos depoimentos das testemunhas envolvidas e ao interrogatório em que o réu apresenta sua versão dos fatos. O senhor é pai da vítima, não é isso? Pai da Melissa. Tá. Primeiramente, senhor, eu queria tratar, porque hoje nós estamos aqui, hoje é um tribunal do júri, para julgamento de um feminicídio. Então, a primeira pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: sobre o fato em si, sobre o crime, o senhor sabe do quê? O que o senhor presenciou, o que o senhor passou, o que aconteceu nesse dia do feminicídio? Nesse dia fatídico, eu simplesmente fiquei sabendo do fato 5 horas da tarde, sendo que o crime foi cometido entre 9 e 10 horas, conforme relatos até. Eu fui dado ciência através do meu genro, que me ligou dizendo que tinha acontecido o fato. Passou o dia todinho eu sem saber que minha filha estava morta. Quem ligou para o senhor foi o seu genro? Meu genro que me ligou. O próprio réu? Ou outro genro? Tem hora que eu não... Outro genro ou é o réu? Não. O Leandro? O genro magnífico. O Leandro? O casado, não. O casado
com a minha filha Pamela, irmã da Sim, Melissa. ele que informou para a senhora, Foi pro ele. senhor, do homicídio. E estava eu e minha esposa, e quando ele falou, a minha esposa caiu ao chão. Nesse horário, quer dizer, o dia todo a minha filha ficou morta naquele local, estendida no chão, e nós aqui sem sabermos por que ela estava morta. Certo. A partir desse conhecimento que o senhor teve, o que aconteceu daí em diante? Nossa, a pior tragédia do mundo. Eu O que lamento aconteceu muito, foi... senhor, porque é horrível, realmente, sem palavras para dizer O da que minha... aconteceu é que eu também morri. A minha família morreu junto. Nós somos realmente defuntos. Certo. Porque a minha filha era tudo na nossa vida, era minha primogênita. Nossa família é muito unida, muito junta. E isso, a crueldade nos levou ao orfanato. Aqui quem está falando é um órfão. Eu perdi minha mãe quando eu tinha 2 anos de idade. Minha mãe faleceu de parto e minha irmãzinha morreu com minha mãe. Então eu sei o que é a dor de um órfão. E eu tenho Sim. 2 órfãos para criar. Certo. Vamos fazer perguntas mais objetivas possíveis para o senhor responder, porque independente da dor que o senhor sinta, e a gente sabe, né, independente de qualquer coisa, é uma dor imensa que não tem cura, mas vamos tentar falar mais objetivamente para elucidar os fatos. Perfeito. Nesse dia, o senhor soube do ocorrido. O senhor teve algum contato com o Leandro nesse dia? De lá, nunca mais fiz com ele e gostaria de não mais tê-lo. Certo. O senhor foi à delegacia? Não. A minha filha foi, eu não fui. Certo. As crianças ficaram com o senhor e com a sua esposa? Nós apanhamos as crianças no outro dia na casa da mãe do assassino. Certo. E está conosco até hoje. Tá. As crianças, como foi o comportamento delas? Elas ficaram sabendo? Como é que foi contado? Sim. Eu também sou psicólogo. E achamos conveniente que eles estavam sendo tratados por uma psicóloga e que ela o conduzisse para acompanhar o sepultamento da mãe deles conosco. E eles foram no sepultamento, estiveram presentes, assistiram tudo. Inclusive o de 6 anos, Thomas. Na hora que o caixão estava descendo, ele pediu a palavra. Ele ergueu a mãozinha e pediu a palavra e disse: obrigado, minha mãe, pelos momentos em que você viveu comigo. Vá com Deus. Entendo. Agora, vamos seguinte. Durante essa convivência, durante o casamento da sua filha com o Leandro, houve nesse tempo, houve problemas? Havia discussões, havia brigas, havia agressões de alguma forma? Eu vou responder essa pergunta, mas eu queria só deixar claro ainda sobre os meninos, que os meninos ficaram num comportamento totalmente desapropriados, entende? Nesses momentos que eles ficaram sabendo da morte da mãe, eles defecavam na cama, eles ficavam em estado de feto, qualquer situação, para eles, era um estado de choro, de lamento, de exigência da presença da mãe, e nós passamos por todo esse processo, e hoje eles estão bem, graças a Deus, porque nós damos muito amor. E respondendo à pergunta, sempre foi conflituosa a relação dele com a minha filha e com a família nossa. Totalmente, desde o início de namoro. Desde a época da empresa que ele trabalhava, que chamava Photon, que minha filha foi contratada como psicóloga da Photon, organizacionalmente. E ele era empregado da empresa. Desde lá começaram os conflitos. Tá? Inclusive, eu posso citar alguns. Num encontro entre os empregados da Photon, num momento de confraternização, uma situação de ciúmes, ele virou a mesa
nesse restaurante. Virou a mesa categoricamente, com tudo que existia em cima da mesa, perante a minha filha e os amigos dela. Outra situação que minha Mas, filha... assim, qual o motivo disso? Os ciúmes que não tinha outro. Não tinha outro. Mal conhecia a minha filha. E teve uma viagem que minha filha fez ao Rio de Janeiro, quando ela trabalhava na foto, ele defamou a minha filha em rede pública e social. Acabou com a minha filha. Eu não gostaria nem de citar os nomes. Aqui é o jurado, né? Sim. Eu não gostaria nem de citar os nomes. Mas defamou, e nós sempre buscamos informá-la de que isso não ia dar certo. Esse casamento, se fosse um casamento, não teria dar certo, porque já começou no namoro. Ele agrediu uma criança, um sobrinho meu, de 4 anos, porque mexeu num aparelho eletrônico que ele usava lá todo dia, que ele só vivia mexendo com aparelho eletrônico. Celular e aparelho eletrônico. Ele brigou com uma criança de 4 anos. A mãe dessa criança, que é minha filha, Pamela, foi tomar satisfação para ele, ele queria bater na minha filha, na irmã. Aí, a minha filha se armou com um pau para poder se salvar. Isso porque não tinha ninguém lá dentro de casa de homens, só as mulheres. Outra situação... Só um minutinho, deixa eu fazer uma Não. pergunta para o senhor. Não. Ele era agressivo com os homens também? Não, com os homens não. Com os homens, inclusive uma vez que ele espancou a minha filha, um adendo. Eu nunca bati na minha filha como pai. Nunca dei uma surra na minha filha e nenhum dos meus filhos. E ele agrediu a minha filha, bateu a minha filha, chegou até a minha filha entrar rastejando em casa porque não dava conta, porque bateu a porta do carro na perna da minha filha. E meu filho, nesse dia, estava em casa. Só que meu filho estava dentro de casa e, quando ouviu, já foi os gritos. Quando ele soube que meu filho estava em casa, que meu filho saiu para encontrar com ele, para tomar satisfação com ele, ele pegou o carro e saiu correndo com o carro. Foi embora com o carro. Covardemente, agrediu a minha filha. Fez essa loucura com a minha filha, de bater na minha filha, coisa que eu nunca fiz. E ainda foi na delegacia dizer que ele foi a vítima. Essa é a história. Isso, são mais. Ele agredia a minha filha na frente dos filhos. Batia na minha filha na frente dos filhos. É tão prova que ele pegou uma Maria da Penha por causa disso. Porque agrediu a minha filha. Agredia, a minha filha não apanhava. A minha filha tinha vergonha de falar sobre isso. Os senhores falaram com ela para se separar, tentaram que ela saísse dessa relação. Nossa. E não conseguiam. O que ela dizia? Olha, a minha filha era psicóloga e tinha uma esperança de salvar seu casamento. Ela tinha essa esperança. E nós chegávamos a falar com ela. Minha filha, o meu filho não queria ser testemunha do casamento dela com ele. O meu filho negou, falou: eu não posso, pai, eu não vou ser testemunha de um casamento que eu sei que não vai dar certo. Eu não quero ser, minha irmã vai me perdoar, mas eu não vou. Ora, eu como pai e a mãe, nós fomos nele e na esposa, que é Luana, e falamos: ô, meu filho, obedece a gente. É tua irmã que vai casar, ela quer, filho. Quem sabe isso dá certo depois do casamento, depois de abençoar um casamento. Ô, meu filho, por favor, pai, não vou, pai. Chamei a esposa do meu filho e falei: olha, por favor, por mim, aceite ser padrinho. Assim que foi, gente. Meu filho foi claro. Pai, eu não posso abençoar uma coisa que eu vejo que não dá certo. E se eu for, pai, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu vou orar todos os dias para que não aconteça uma tragédia com a minha filha, com a minha irmã, que é minha filha. Senhor, o senhor sabe me dizer se ele era possessivo, ele tinha acesso aos telefones dela? Ele mexia nos telefones dela? Ele dominava, ele controlava, a minha filha vivia em cativeiros. Categoricamente no cativeiro. Ele acompanhava tudo.
tudo. Ele respondia pela minha filha. Ele respondia para outras pessoas como se passando pela minha filha. Ele vigiava a minha filha noite e dia e a família. Nós estamos descobrindo agora muitas coisas. Muitas coisas. Eu vou falar isto, mas eu posso provar depois. Hoje eu não posso, porque não deu tempo. Mas ele criou um e-mail em nome da minha filha para poder ficar tratando com as pessoas com esse e-mail dele particular. Mas está no computador. Está no computador. Então, ele vigiava, isso era uma obsessão. Era uma obsessão. Era uma perseguição. Era uma humilhação com a minha filha. Isso era constante? Constante. Porque foram quantos anos de casamento? Acho que foram 10 anos, não é isso? Foi, acho que é isso. E durante esses 10 anos foi sempre assim? Sempre. Olha, deixa eu te contar. É antissocial. Primeiro que ele não participava de nada da nossa família, nada. Ele ia para o local lá do evento, na casa da minha... Na minha casa, mas na casa da minha Pamela, minha filha. Lá tem piscina, a gente tem uns locais, um lazer, que a gente fazia sempre os aniversários por lá. Ele ia para lá, pegava o celular dele, ia para um sofá lá no canto, fora, na sala, e nós ficávamos aqui fora, todo mundo, sem a presença dele. Ele não fazia parte das festas, ele não fazia parte de nada, ele não dançava com a minha filha, ele ele evitava tudo. O senhor tinha contato com o senhor, sua esposa, sua família, tinha contato com a família dele? Muito pouco. Nós ainda fazemos o seguinte: quando o aniversário é lá no Mangueiral, que a minha filha ficou morando comigo até ter o primeiro filho, no melhor quarto, com suíte, com banheira, tudo para ele. Ele não trocava uma lâmpada. Ele não fazia nada que um homem deveria fazer. Um adendo para responder essa pergunta. Um dia eu encontrei minha filha no posto de gasolina, calibrando o pneu dos carros, e ele em pé olhando. Eu me virei e falei: Melissa, que é isso? Não, eu estou ensinando ele a... Pelo amor de Deus. Ensinar a calibrar o pneu do carro para um homem? Aí, voltando àquela pergunta, quando existia esse evento lá no Mangueiral, quem levava a família dele, a pedido da minha filha, era esta pessoa aqui com a minha esposa. Pegava a mãe dele e 2 filhos que ela criava de um filho ou de uma filha dela, que eu não sei. Então, nós não tínhamos contato com ela. Quando estavam nesse local, como que era a convivência dele com esse núcleo familiar dele, da mãe e dos sobrinhos? Bem, também continuava isolado? Eles moravam aqui no setor de mansões, em Sobradinho 2, por ali que eles moravam. A gente pegava lá o endereço deles, pegava, levava, botava no carro, levava, acabava a festa, a gente trazia novamente. Não, mas ele estava na festa? Ele estava lá com a minha filha, mas lá... ele não pegava, ele não levava, tá. Levava e ele interagia com a mãe dele, com os sobrinhos? Eu não percebia isso. Era sempre isolado também? Sempre isolado. E quando ele fazia esses eventos, que era ele conduzindo, ele tinha uns 3 ou 4 amigos de infância dele, eu não sei. Aí ele ficava com aquele pessoal ali. Mas a família aqui toda, nossa aqui... Nem a família da esposa, nem a família dele? Não percebia nada disso. E a minha filha também não frequentava tanto a casa deles. Tá? Ele frequentava a casa da mãe, do irmão, da irmã? Também não. Perguntas, doutor. Boa tarde, senhor Luiz. Tudo bom? Boa tarde, senhor Luiz. Me escuta? Primeiro, eu quero deixar meus sentimentos ao senhor aqui. Obrigado. Né, por essa tragédia na sua família. Eu sei que é muito difícil. Como é que era a Melissa, senhor Luiz? Ela era uma pessoa alegre, uma pessoa alto astral? Como é que ela era de pessoa? Fácil falar da Melissa. Fácil. Uma pessoa extremamente solícita. Uma profissional excelente. Uma pessoa, uma filha carinhosa, amiga, preocupada. Sempre se preocupou conosco, com a família toda, com os sobrinhos, porque ela foi ter filho depois que a Pamela, a irmã, teve. Ela cuidava, ela zelava.
Ela era coach de mãe. Coach de mãe. Ela ajudava as mães com crianças a se comportar, como cuidar daquelas crianças. Ela era psicóloga clínica e educacional. Inclusive, ela estava trabalhando na escola como psicóloga educacional e professora. Clínica e, além de tudo, estava já tratando de autismo. Ela fez um curso caríssimo em São Paulo e já estava cuidando dos autismos, de pessoas que procuravam. Tá, Eu quero fazer só um adendo. Só um minutinho, senhor. Eu vou pedir aos jurados que não se manifestem de forma alguma. Eu sei que a situação é dolorosa, né? Independente de culpas ou não culpas, a situação é dolorosa porque é a situação de um pai que perdeu uma filha. E ponto. Não estou dizendo do crime. Nós estamos falando que, às vezes, as pessoas se comovem com isso. Todo mundo se comove com a situação, independente de ser um homicídio, independente de ser uma morte natural. Mas eu vou pedir para que os senhores não se manifestem, por quê? Controlem-se, por favor. Se tiver algum problema, fale, a gente para um pouquinho e continuamos. Porque eu não quero que isso demonstre qualquer influência no julgamento dos senhores. O julgamento dos senhores não tem nada a ver, como os senhores vão decidir, não tem nada a ver com a grande tristeza que todos nós temos, todos nós aqui. Não tem como negar que todos estão tristes e todos estão comovidos com a morte de uma pessoa. Ponto. Só isso. Agora, o que aconteceu, o julgamento é outra coisa, ok? Pode continuar. Continuando, doutora, para falar da minha filha, da Melissa, para eles, para todos. Era uma pessoa que já estava num alto grau de profissional, mas era humilhada. Dizia que a profissão dela não valia nada, e é a minha profissão também. E é a minha profissão. E vale muito. Porque o psicólogo, ele cuida de comportamento. E a minha filha cuidava do marido, zelava para que ele mudasse, para que ele fosse uma pessoa que corrigisse, que se socializasse. Isso. Aí aconteceu o seguinte, depois que a minha filha separou, viu, doutor? Depois que a minha filha separou, ele mudou o comportamento. Aí ele agiu para conquistar família. Nunca me chamou de sogro, nunca chamou minha esposa de sogra. Para conquistar, ele começou a dizer que eu era o sogrinho querido dele e a sogrinha querida dele. E começou a... Eu falei antes que não dançava, não fazia nada. Ele entrou numa escola de música, de dança, e começou a dançar. Dançou com a minha esposa, dançou com a Melissa e dançou com a Pamela, e falou que estava muito bem de vida, que estava ótimo, e nós acreditamos. E querendo buscar dizer que ele estava com Jesus, e começou a... E isso, para nós, era um conforto, uma alegria. Cara, ele está mudando, ele vai mudar, ele vai ficar um cara bacana e tal. Senhor Luiz, covardia. A Melissa mostrava ao senhor o medo dele constante? Mostrar com medo? A Melissa mostrava ao senhor um medo dele, do Leandro, constante? Mostrava, e nós dialogamos muito. Meu filho fez uma pergunta para mim. Pai, você é psicólogo. O que o senhor tem a falar? Eu não queria dessa pessoa. E eu falei, filho, não era um momento de a gente falar. Ele falou, pai, por favor, pai. Eu falei, olha, ele tem muitos graus de comportamento psicopáticos. Isso eu falei para minha filha. Isso eu conversei com a minha filha e com meu filho. Conversei com a minha filha Pamela, conversei com a minha esposa. Mas, quando a gente está em família, a gente quer que aconteça uma mudança. E o psicopata é esse.
elemento que finge uma coisa para conquistar. É uma pessoa que não tem sentimento. E isso estava gerado no comportamento dele. Tá? Eu chego a dizer que o psicopata, ele perde a alma. Excelência. Ele perde a alma. Por quê? Porque nada dói nele. Só um minutinho. Não faça nenhum julgamento a respeito de diagnóstico, tudo. Se limite só a responder as perguntas, ok? Eu não tenho mais perguntas, não, Excelência. Doutor, tem pergunta? Muito obrigado, senhor Luiz. Perfeito. Doutora, perguntas? Só um minutinho, tá? Só uma, Excelência. Durante o período que o senhor esteve aguardando para ser ouvido, era possível o senhor ouvir o que estava sendo falado aqui nesse plenário? Doutora, ele estava numa sala fechada, separada. Não, senhora, agora a senhora está querendo que ele responda isso. É fácil. Eu não ouço Ele mesmo. nem ouve direito. Eu Assim, tenho 72 a senhora, anos, doutora. doutora, eu tomei todo o cuidado, nós tomamos todo o cuidado aqui. Não é coisa para criança, não. Ninguém está fazendo isso. Excelência, eu fui ao banheiro. Dá para ouvir. Dá para ouvir? Ele Não, teve acesso. doutora, Olha, não, dá para ouvir, não mas dá, não. eu tenho Ele nem 70 escuta direito, eu doutora. tenho 72 anos. Doutora, então a senhora está arranjando tanto motivo para anular esse julgamento, porque a senhora faça a sua defesa, doutora. Eu estou tentando. Agora já está discutindo até o layout Eu só fui perguntar se era possível Não, ouvir. doutora. Aqui, a senhora quer discutir agora até o layout aqui do plenário do júri, que é feito com o local de testemunha ficar. Sim, senhora, eu não tenho pergunta. Não posso fazer pergunta. Pode fazer perguntas pertinentes. A senhora consegue, sim, eu deixei a senhora fazer todas as perguntas que a senhora quis. Agora, perguntas pertinentes. Agora, a senhora virar para cá e falar que ele estava numa sala de testemunha, própria de testemunha, e que a senhora foi e ouviu o que ele tinha ouvido. Ah, doutora, por favor, doutora. Eu sei exatamente o que foi dito e todas as afirmações que foram. Eu fiquei atenta a tudo que foi subjetivo, eu interpelei e proibi que se falasse. Ele estava narrando. Enquanto ele estava narrando, ok. Quando ele fez juízo de valor a respeito de algum problema dele, eu proibi. É assim que funciona. Não tem perguntas? O senhor está... Não, a senhora pode fazer perguntas pertinentes. Quantas a senhora quiser. Tá, vou deixar a senhora o prazo da senhora agora. Não tem perguntas? Não, eu só indefiro aquilo que não pode ser perguntado. E no início da audiência, eu ainda falei com a senhora o motivo de não ter, porque aqui é cumprimento de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Estou cumprindo, está descumprindo sim, doutora. Está descumprindo sim. A senhora começou, ainda por cima, eu fui deixando até onde a senhora ia chegar. Eu falei para a senhora, antes de começar o julgamento, que não seriam admitidas perguntas sobre vários pontos que o Supremo já decidiu que não podem ser perguntados. Não pode ser defendido. E a senhora fez as perguntas. Agora a senhora quer fazer só essas perguntas? Faça as perguntas. Perguntas que a senhora pode fazer com defesa. A senhora, do jeito que a senhora está fazendo, a senhora está tornando o réu indefeso. A senhora vai fazer perguntas ou não? Não vai, então a senhora está dispensado, viu? O senhor tem alguma pergunta? Não, não tem. O nome do senhor é Rafael, não é isso? Isso mesmo, Rafael. Rafael, o senhor é irmão da vítima? Sou irmão da Melissa. Tá. Rafael, o que o senhor sabe a respeito desse homicídio? O senhor esteve no local, no dia, conversou com ela antes ou depois? Olha, a última vez que conversei com ela foi no dia anterior, né, ao dia. Mas eu não estive no dia, eu moro fora, moro nos Estados Unidos, por isso que nós estamos fazendo de videochamada. Certo. Então, na época, o senhor já morava fora? Já morava fora. Mas o senhor conversou com ela no dia anterior? Ela falou alguma coisa com o senhor a respeito que pudesse elucidar esse processo, esse caso? Olha,
não só assim, eu tenho várias conversas com ela, se eu não me engano, o advogado Marcos, de defesa, ele colocou os prints que eu tenho de conversa com ela, e ao longo desses todos esses anos, eu tenho várias conversas com ela, em que eu creio sim que pode sim trazer coisas que possa agregar valor em elucidar alguma coisa nesse caso. Sim, o senhor pode falar, por favor? Sim, claro. Eu e a Melissa, nós éramos mais do que irmãos, né? Então, ela era uma confidente minha e eu confidenciava a minha vida para ela, coisas particulares, coisas que nós não mencionávamos para nenhuma outra pessoa. Desde o início em que ela se envolveu com o Leandro, eu não fui a favor, e eu deixei isso bem claro para ela. Quando ela foi casar com ele, e ela me convidou para ser padrinho de casamento deles, eu me neguei a ser padrinho de casamento, porque eu não concordava com esse relacionamento, né? Por que eu não concordava? Eu acho que eu tenho que voltar um pouco atrás no tempo, porque quando eles eram namorados, ele já havia agredido ela, e sendo que nem os meus pais havia batido na gente, né? A Melissa nunca apanhou do pai dela, eu também nunca apanhei do meu pai, então eu não acho certo um homem agredir uma mulher. Desde cedo foi esse o ensinamento que nossos pais deram a nós, e ele agrediu ela. Eu estava em casa, eu morava na casa dos meus pais ainda, ela também, e ela saiu do carro, eu escutei um barulho de porta batendo, de grito. Quando eu saí, ela estava vindo se arrastando pelo chão e falando que ele havia agredido ela. Se eu não me engano, eles tinham aí 1 ano e pouco de namoro, e eu estava de cuecas, eu entrei no meu carro e tentei alcançá-lo na estrada, e eu não consegui alcançar a ele para poder termos uma conversa. E então, desde o início, o meu relacionamento com o Leandro, ele foi muito fechado, até mesmo por ele ser uma pessoa altamente fechada. Ele, em eventos da nossa casa, quando nós já vimos festa, Natal, aniversários, ele sempre se manteve recluso no canto dele, fechado, ele, o celular dele, e ele nunca se abriu para ter um relacionamento com a família da Melissa, né? Então, sendo que a Melissa, ela, antes de conhecer o Leandro, ela tinha uma luz própria, ela tinha vida, ela era alegre, ela era feliz, ela era espontânea, ela era extrovertida, ela era de muitos amigos. E quando começou o relacionamento com o Leandro, ele foi tolhindo ele foi cortando, quebrando esses relacionamentos que ela teve, das melhores amigas de longas datas, que por sinal também eram minhas amigas. E ele foi quebrando todos esses relacionamentos dela. E conosco, ele a distanciou de nós. Ele tentou distanciá-la de um relacionamento que nós temos, que era de intimidade, né? Mas ele nunca conseguiu me afastar da minha irmã, né? Nós continuávamos conversando e ela sempre abria o coração em relação a ele. Ela tinha muita esperança de que um dia ele poderia se transformar, poderia mudar, que ele poderia ser diferente um dia, né? Até mesmo acredito que por isso ela prolongou demais nesse casamento. Antes ele teve uma agressão nela, eu estava morando aqui já, né? Essa primeira agressão que ela teve, eu morava no Brasil. E em 2020, se eu não me engano, ele agrediu ela. Foi quando ela fez a ocorrência na polícia e teve a Maria da Penha, né? Nesse período, ela confidenciou várias coisas para mim, né? Como que ele foi muito cruel nesse dia. À frente das crianças, ele agrediu bastante, humilhou bastante, falou coisas horrendas,
para ela na frente das crianças, e as crianças implorando e pedindo para que ele parasse, e ele não parava, né? E ele, não sei se eu posso dizer as palavras que ele disse naquele momento. Posso falar? Pode dizer sim. Ok. Ele falava que ela era uma prostituta, que ela era uma vagabunda, uma safada, e que ela deveria viver num prostíbulo. Então, isso na frente dos filhos, as crianças sem entender coisa alguma do que estava acontecendo. Assim, tudo que ela queria era ter os filhos, uma família saudável, onde eles crescessem com uma estrutura familiar. Várias vezes em que ela se pegou para se separar do Leandro, o que a manteve tentando algo foi na esperança de os filhos terem uma estrutura familiar. Por ela ser psicóloga e ela entender os danos de uma separação causados nos filhos, ela tentava preservar cada vez mais esse casamento para que eles pudessem ter ali uma família saudável, né? Crescessem saudáveis. Ele humilhou ela e rebaixou a todo ponto, né? E uma vez ela me relatou que ela perguntou se ele se sentia amado por ela. E aí ele falou que ele não era, ela não era digna do amor dele. Então, a minha irmã, como eu falei, ela tinha uma luz própria. Mas quando ela entrou no relacionamento com ele, ao meu ver, ele já matou ela em vida. Ela me relatou depressão. 3 dias ela me falou que ficou sem tomar banho, sem se alimentar. E eu conversando com ela, orientando, tentando trazê-la para a vida novamente. E no ponto até de poder cuidar dos filhos dela. Então ela se esforçou ao máximo para voltar a ter uma vida normal, vamos dizer assim. Mas a Melissa sofreu muito nesse relacionamento durante todos esses anos. Quando eles se separaram, após essa agressão a qual ele fez diante das crianças, ela ficou um tempo, ela foi morar na casa dos meus pais, com os meninos, porque tinha o afastamento, né, previsto pela lei. E eu morria de medo dele matar a minha irmã e, em consequência, matar os meus pais também. Eu sou cristão, eu sou evangélico, e eu orava pedindo a Deus para que isso não acontecesse. Porque em todos esses anos eu sempre imaginei que ele, por ser tão frio, em conversas com meu pai, meu pai é psicólogo também, né, formação, e Acho que vai voltar. eu vou tentar voltar, porque eu também me perdi um pouco. Assim, todos esses anos, o Leandro ele demonstrou tentar controlar as ações da Melissa. Eles se conheceram numa empresa chamada Photon. Nessa empresa, ele supôs, ele mandou um e-mail corporativo, um e-mail dentro da própria empresa, para toda a empresa, xingando a Melissa, falando que ela era uma vagabunda, uma puta, difamando até mesmo o pai da Melissa nesse e-mail. Por isso ele foi demitido por justa causa dessa empresa, da Photon. E a Melissa era gerente de recursos humanos dessa companhia. E antes de acontecer isso, teve um outro relato que eles foram para um restaurante com os amigos dessa companhia, dessa empresa,
aonde ele supôs que ela estava olhando para alguém na mesa e ele virou a mesa, fez um escândalo lá com ela, contra ela. E depois disso aconteceu essa situação do e-mail corporativo e ele foi demitido dessa companhia, onde ela foi humilhada, onde o nome dela mais uma vez foi jogado para todo mundo, né, como um nome ruim, uma pessoa má. E eu nunca entendi por que ela manteve esse relacionamento com ele. Por conta de todos esses históricos, eu sempre imaginei que ele poderia vir tirar a vida dela. Então, eu nunca fui a favor. Eu chamei meu pai, quando fui convidado para ser padrinho de casamento, e falei, pai, você vai fazer isso, você vai permitir, eu, no seu lugar, se eu fosse o pai da Melissa, eu não entraria de mãos dadas com a minha filha para entregar essa filha nas mãos de um rapaz como esse, de um homem como esse. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Porque, como eu disse, a gente já havia conversado, meu pai também entende ele como um psicopata, né, por conta de todo esse comportamento frio, todo esse comportamento Excelência, errado. questão de ordem, só para poder ele se ater um pouco, mas sem fazer as considerações subjetivas sobre o que ele acha do Leandro, se possível, porque ele está fazendo um relato livre sobre o que ele acompanhou e tudo, mas sem fazer esse julgamento do que ele acha, por gentileza, só para ficar consignado. Vou fazer algumas outras perguntas agora. Ela perdeu o emprego também por conta disso? Houve algum prejuízo no emprego dela? Não, ela foi demitida depois. Eu acredito que por conta dessa situação, mas não logo em seguida do Leandro. Tá. Esses xingamentos que ele fez lá no trabalho foi por e-mail, foi documentado, foi para todos lá do trabalho? Para todos da empresa. É um e-mail interno, né? Ele usou aquele e-mail interno da empresa. Tá. E ela foi chamada, sabe me dizer se ela foi chamada lá no local para poder se justificar? As pessoas falaram alguma coisa com ela? Sim, foi sim. Foi chamada pelos chefes imediatos, por toda a chefia da companhia, e foi questionada e redarguida por conta desse e-mail. Ela falou em se separar do marido algumas vezes? Várias vezes. E ela não conseguia se separar, porque qual o motivo dela não se separar? Eu não consegui entender. O motivo que eu acredito é por conta dos filhos, em mantê-los dentro de um lar, dentro de uma família. Sabe me informar se o réu fez alguma ameaça a ela durante esses anos? Olha, ameaça direta, não. Alô? Pronto, só falta a sua imagem. Ok. Rafael, você, sim, pode dar ameaças. Então, eu acredito que não diretamente, assim, explicitamente, mas quando eles vieram aqui nos Estados Unidos me visitar, em 2017, e nessa visita eu a questionei se ela não tinha medo dele matar ela. Falei, Melissa, você não tem medo dele te matar? E ela falou que não tinha medo. Eu falei, pois você tem que prestar atenção nisso, porque eu acho que ele é capaz. Ela me falou, não, ele não acha que ele é capaz. Já no final, depois dessa agressão, a qual ele fez em 2020, em que eu relatei que ele a humilhou bastante, a partir dali ela começou a cogitar a hipótese dele poder matá-la, e ela me relatou que não dormia mais tranquila. Se ele mexesse na cama, ela já acordava, ela já ficava um pouco assustada com os movimentos dele. Depois dessa demissão dele, você sabe se ele arranjou outro emprego, se ele tinha outro trabalho? Ele arrumou o trabalho. Tá.
os filhos, você sentiu alguma diferença nos filhos depois dessas agressões que eles presenciaram? Sim, sim. Até mesmo aqui, eu presenciei uma cena do Leandro com as crianças, em que ele era bem duro com elas, bem rígido com elas, sempre controlador. E ele tinha um negócio de falar de bater na cara das crianças, vou dar um tapa na sua cara. E até mesmo depois que a Melissa faleceu e que eles foram morar com os meus pais, e eles também tiveram conosco aqui 2 meses, eles tinham essa mesma fala, eu vou bater na sua cara, um para o outro. Né? Então, as crianças com certeza sentiram. Hoje, o que eu consigo perceber é que elas são mais leves. Apesar da morte da mãe, eles são mais tranquilos, são mais livres, são mais espontâneos. Em todo momento em que o pai estava perto, eles tinham medo de serem espontâneos, de serem livres, de falar, de se expressar, de brincar. Então, era algo bem, bem opressor. Ele era bem opressor. Ele era controlador com as crianças e era controlador com a Melissa também? Sim, controlador. A gente foi na praia aqui e ele teve a capacidade de levar uma pasta de dente, uma escova, para escovar o dente dos meninos na praia e voltando para casa. Para mim, isso é muito controlador. Eu não consigo Mas eu enxergar digo assim, ele controlava se ela saísse, controlava se ela fizesse alguma coisa, tudo, havia isso? Sim, havia isso. Até mesmo algumas postagens no Instagram que ela fazia, era ele quem exigia que ela fizesse. Postagens como de aniversário de casamento, aniversário dele, homenagens fora de datas. Ele controlava as redes sociais dela. Isso tem nos meus prints. Mensagens que ela fazia no Instagram, nas redes sociais. Então, ele sempre estava controlando saída, amizades. Tanto que ele cortou todas as amizades dela, que ele não confiava nas amigas. Quando ela foi casar, ele exigiu que ela pintasse o cabelo de preto, que era algo que ele não queria que fosse do passado dela, uma imagem do passado, ela loira. Então, ele sempre foi super controlador. Ela demonstrava ter medo dele? Sim, demonstrava ter medo. No final, como eu lhe disse, ela passou a ter bastante medo dele. Ela chegou a recorrer a psicólogos para algum tratamento? No final, eles estavam fazendo uma terapia de casal com, acho que era um psiquiatra, né? E até esse psiquiatra sugeriu o Leandro de entrar em contato comigo, porque o psiquiatra identificou que eu e a Melissa, nós tínhamos um relacionamento bem próximo, e sugeriu o Leandro para que ele entrasse em contato comigo, para que eu tentasse aproximá-los mais e ter uma conexão maior de casal. Então, ela tentou, de todas as maneiras, permanecer com ele, vivendo uma vida saudável, mas, infelizmente, não conseguiu. Pergunta, doutor. Sim, bom dia, Rafael, tudo bom? Tudo bem. Rafael, meu nome é Bruno, eu sou promotor de justiça. Primeiramente, eu quero deixar meus sentimentos aqui pela tragédia que aconteceu na vida de sua família. Rafael, você chegou a comentar de 2 agressões. Uma que você viu a agressão foi? Eu não cheguei a ver a agressão, porque eu estava dentro da minha casa. Os 2 estavam fora, no estacionamento, dentro do carro. Eu ouvi o barulho de porta batendo, grito, aquela coisa, e eu saí. Quando eu saí, ele já estava saindo com o carro, já tinha saído com o carro e estava um pouco distante. Eu entrei no meu carro e fui atrás. Mas E a não, Melissa, ela estava se arrastando pelo chão, foi? se arrastando pelo chão, vermelha, com marcas no corpo. E a minha esposa ficou com ela e eu saí para tentar encontrá-la. Certo. E teve outro episódio de agressão que o senhor ficou sabendo através de Melissa, Sim, correto? correto. Ela contou o que para o senhor? Aonde foi a agressão? Ela chegou a mencionar? Sim, foi na casa dela, no Jardins Mangueiral. Certo. E foi para onde no corpo dela? Onde ela foi agredida? Ela me fala que foi o corpo, o rosto, o corpo todo. Ela estava no chão, como no chão encolhida, e ele falando, referindo palavras
a humilhando com palavras e agressões. E Ela contou, então, que ela apanhou dele. apanhou dele. Apanhou dele. Uma última pergunta, Rafael. A Melissa chegava a relatar a você que o tratamento que ela recebia era como se fosse de posse, como se ela fosse um objeto que ele a possuísse? Sim. É esse o tratamento, né? Aham. Tá bom, Rafael. Muito obrigado pela sua colaboração. Ok. Perguntas, doutor? Rafael, bom dia. Bom dia. Agradeço também a sua presença e condoleço do seu sentimento. Obrigado. Rafael, a defesa juntou um boletim de ocorrência em que, em tese, o senhor Leandro foi agredido pela Melissa. Você tem conhecimento desse fato? Olha, é esse acontecimento o primeiro relato que eu falei. Ele é tão covarde que ele saiu da minha casa e foi fazer uma ocorrência contra ela. Ah, entendi. O senhor sabe se o senhor Jason ouviu do senhor Leandro que ele poderia matar a Melissa? Sim, o Jason, nós conversamos. Eles tiveram uma viagem logo quando eles reataram dessa segunda agressão, que foi bem severa. O Jason, conversando com ele relatou que se a Melissa não ficasse com ele, ela não ficaria com mais ninguém. Quem é o senhor Jason? E o Jason é o esposo da Pamela, que é irmão da Melissa. E o Jason falou: que isso, cara? Tem tanta mulher no mundo, por que você não separa e vai viver sua vida? E aí o Jason achou que não poderia ser capaz de fazer isso, né? Eu já imaginava desde o momento em que eles começaram a se relacionar. Então ele a mataria, né? De fato, para mim ele já planejava isso ele na cabeça dele, as maneiras e as formas que ele poderia executá-la e ter menos prejuízo para a vida dele. Ok, Rafael, obrigado, já esclareceu bastante. Perguntas, doutoras? Sim, excelência. Senhor Rafael, bom dia. O senhor pode descrever, por gentileza, como era o temperamento da Melissa? A Melissa era amável, amava a vida, vivia a vida com intensidade e ele acabou matando isso nela. Posso te dar duas Melissas. A Melissa antes do Leandro e a Melissa depois do Leandro. Quando ela ficava nervosa, ela tinha hábito de ser mais explosiva, mais calma? Olha, eu acredito que todo mundo, quando fica nervoso, não fica calmo, né? Fica nervoso. Então, nós podemos falar palavras que nós não queremos, nós podemos agir de maneira em que a gente não quer. Correto. O senhor tem conhecimento se ela já teve algum namorado de nome Daniel? Sim, tanto o Leandro agrediu ele numa festa de casamento, por conta do ciúme excessivo que ele tem por ela. O senhor sabe quanto tempo durou esse relacionamento dela com o Daniel? Muitos anos. Eu não consigo te dizer exatamente, mas acredito que mais de 5 anos. Ele era uma pessoa frequente no âmbito da família, na casa da família da Melissa? Sim, ele é meu amigo pessoal, amigo da família, amigo do Jason, amigo dos pais. Nós temos muita estima pelo Daniel. Certo. Ele frequentava a casa da Melissa, inclusive quando o Leandro estava por lá, nas festividades? Sim. O Leandro tentou impedir essas visitas, mas a gente evitou. Muitas vezes nós deixamos de convidar o Daniel, de estar presente, para respeitar o Leandro até mesmo. O Leandro foi muito amado por nós. O Leandro, a gente escolheu amá-lo, mesmo com todas essas dificuldades em que havíamos de relacionamento com ele. E, infelizmente, ele fez o que fez. O senhor sabe se a Melissa já teve algum ex-namorado de nome Gustavo? O senhor chegou a conhecer? Não, Gustavo, não. Ela se relacionou com o Gustavo algumas vezes como ficante, mas não como namorada. Ele morava em outro estado?
Morava. O senhor sabe aonde, por gentileza? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. O senhor tem conhecimento se a questão, o senhor falou de uma exposição no ambiente de trabalho, foi isso? Um e-mail para a empresa, foi isso? Sim, para O senhor foto. chegou a ter conhecimento se essa exposição teria algo a ver com esse Gustavo, com essa pessoa lá do Rio de Janeiro? Acredito que sim. Certo. O Leandro, ele já morou na casa dos seus pais? Já. O senhor tem conhecimento se o Leandro, ele dedicava mais tempo para a família do senhor ou para a família dele? O que você fala de família do senhor e família dele? A Família da Melissa, em geral, no convívio, nas festividades, aos finais de semana, ele tinha hábito com a Melissa de frequentar mais a casa dos pais do senhor ou a casa da mãe dele? O Leandro não tinha relacionamento com a família dele, os irmãos, as irmãs, a gente não tem conhecimento dele, tem relacionamento saudável com eles. Nós o acolhemos como família, nós o acolhemos, nós o recebemos como uma família nossa. Por isso eu acredito que o Leandro conheceu família dentro da minha família. Ele soube o que é uma família dentro da minha família. Um relacionamento com os meus pais, um relacionamento com as minhas irmãs, um relacionamento comigo, em ser respeitado, em ser amado, em ser acolhido. Então, sim, ele passava mais tempo com a família dele, que éramos nós. Entendi. Esse episódio do carro que o senhor falou, que ele registrou a ocorrência e tudo, o senhor presenciou o momento anterior à Melissa descer do carro, sabe o que aconteceu antes, ou só chegou no momento em que ela teria saído do carro sem saber o que aconteceu antes? Sua pergunta me leva a duas respostas. A primeira é, eu a vi saindo do carro, eu peguei ela saindo do carro, e a segunda é que eu soube depois por conta do relato dela, o que aconteceu. Mas o que aconteceu antes o senhor não presenciou, só soube pelo que ela lhe relatou. Pelo que ela me relatou. Certo. Não foram imediatamente à delegacia naquela ocasião? Não, eu chamei ela para ir na delegacia, ela não quis ir na delegacia. Ok. O Leandro, ele sempre foi introvertido, mas Sempre. na dele? Sempre. A Melissa casou sabendo dessa característica dele. Com certeza. Com certeza. Tem conhecimento se o Leandro tinha algum vício, se ele bebia, se ele fumava? Pornografia. O senhor diz isso com base em? Melissa, em relatos de Melissa, mensagens. O senhor pode especificar, por gentileza? Filme pornográfico, acessos a sites, websites de filmes onde pessoas estão expondo ali a vida sexual delas. Certo. Sobre o Leandro como pai, o senhor já disse. O senhor tem conhecimento se o Leandro acompanhava a Melissa nos locais, aos finais de semana, passeios, cultura, lazer, ou ela fazia sozinha com os filhos? Olha, isso é relativo, né? Ela já chegou aí na casa dos pais dela, sozinha, sem ele. Ela... É relativo, essa pergunta sua é muito aberta, não tenho como te responder isso, assim. Eu acho que eu posso te dizer tanto que sim, tanto que não, porque há momentos em que a gente sai sem a esposa, há momentos que a gente sai só os filhos, há momentos que a gente sai com amigos, não sei. Era rotineiro a Melissa andar sozinha, sem a companhia do Leandro? Não. Tem conhecimento se o Leandro apoiava o crescimento profissional da Melissa? Ele nunca reconheceu a profissão dela, né? Como psicóloga, ele nunca acreditou em psicólogo. Ela aconselhava ele a buscar um psicólogo para poder melhorar, né, um pouco essa questão dele. E ele nunca acreditou que poderia ser possível ter um psicólogo, porque isso não resolveria para ele, porque ele não acreditava. Então, ele nunca acreditou que essa profissão ela tem algum peso. Engraçado, no final ele procura e eu posso explicar, ele procura uma ajuda psiquiátrica, psicanalista, acho que a formação dele é psicanalista, de um pastor psicanalista que estava ajudando em relação de casais, algo assim, um negócio de casais, que ajuda casais a se restabelecerem.
tem conhecimento se a Melissa divulgava cursos em plataformas online, se ela gravava vídeos para postar nas redes sociais e se o Leandro tinha alguma participação nisso? Ela tentou, sim, fazer lançamentos de cursos, né? E o Leandro, se eu não me engano, ajudava numa parte de estrutura física. Estrutura física que o senhor diz como? Para entender. A parte tecnológica, ele ajudava ali de alguma maneira? Visando dinheiro, né? No curso. Entendi. O senhor tem conhecimento se teve algum período em que o Leandro saiu da empresa, foi trabalhar em home office, passou ali a cuidar dos filhos e a Melissa trabalhava fora? Acredito que sim, quando ele foi para uma empresa que prestava serviço para o ministério, algum ministério, ali na esplanada dos ministérios. Ela trabalha fora e ele em home office? Uhum. Eu não sei, assim, eu não sei muito a que ponto era home office, se era a semana inteira, se era Sim. 2 dias, eu não... A frequência, né? Entendi. Isso, O senhor tem conhecimento se a Melissa saía com as amigas na semana para poder tomar café, tomar chá, conversar? rotineiramente, não, mas acontecia. Não era uma rotina. Acredito que não era uma rotina. Tem conhecimento se ela viajava para outros estados para fazer cursos voltados para a área dela, da psicologia? Sim. Viajava, sim. Tem conhecimento quem ficava com as crianças durante esse período que ela estava viajando para poder se qualificar? Algumas vezes os meus pais, outra o Leandro. Leandro. Meus pais também ficaram várias vezes. O senhor tomou conhecimento da existência de uma pessoa de nome Márcio? Através do Leandro. O senhor tomou conhecimento? Os prints que ele me enviou de um relacionamento que ela teve com ele. Isso o senhor sabe quando foi? Antes da agressão que ele fez nela em 2020, se eu não me engano. A Melissa já havia conversado com o senhor antes sobre a existência dessa pessoa? Não. O senhor tem conhecimento se após esses prints que o Leandro comunicou para o senhor dessa pessoa de nome Márcio, a Melissa continuou a ter contato com essa pessoa? Não posso te afirmar, não sei. O que eu posso te dizer é que, assim, depois que eu descobri, a Melissa havia me sugerido fazer um curso com ele de inglês, mas eu não sabia de nenhum relacionamento extraconjugal. Então, ela me falou dele como um profissional. Eu moro nos Estados Unidos e eu preciso aperfeiçoar meu inglês dia a dia. E ela me sugeriu como ele sendo um bom profissional. Entendi. E essa pessoa que ela teria te sugerido como um bom profissional, professor de inglês, era o mesmo Márcio que o Leandro falou que mandou os prints para o senhor posteriormente, é isso? Isso. Entendi. O senhor tem conhecimento se o Réveillon de 2020 a Melissa passou na praia com as amigas? Eu não posso te garantir o ano, mas teve algum Réveillon que ela passou. Teve uma férias que ela passou com as amigas aí. Só ela e as amigas. O senhor tem conhecimento de com quem as crianças ficaram? Não. Não sei. Quando foi sugerido para o senhor esse curso de inglês com essa pessoa de nome Márcio, o senhor tem conhecimento de que ele morasse em Recife? Não. Ela me Não deu sabia. ela me deu um Instagram dele e eu entrei em contato com ele através do Instagram. Da companhia dele, não foi o pessoal dele, né? Ele tinha uma companhia, ele tinha uma empresa. Então foi contato através da empresa. Ela me falou, Márcio, né? Ela me deu o nome de uma companhia. Assim Melissa como sempre... ela deu Perdão. de outras pessoas, de outras companhias. Entendi.
No diálogo, no linguajar, a Melissa sempre foi conservadora? Valores, princípios? Sim. Doutora, é justamente subjetivo aquilo que a senhora tinha falado que não era para perguntar, a senhora está perguntando agora. Isso é Estou subjetivo. perguntando se era conservadora no diálogo com ele Pois no é, dia a dia, então, a senhora está Excelência. perguntando a ele o que ele acha disso. Então, isso é subjetivo. Não perguntei o que ele Reformule. acha, eu perguntei se ela era, Excelência. Como é Com que é? ele. Como é que ele pode dizer isso sem ser subjetivo? Não, se ela tinha uma linguagem conservadora no dia a dia, na conversa com o irmão. Então, Não é o isso que é, ele isso é acha. subjetivo, é a impressão dele. Bom, tudo bem. Passar a próxima pergunta. O senhor falou sobre a Maria da Penha, a medida protetiva, que aconteceu em setembro de 2020, correto? Correto. A Melissa chegou a mandar alguma fotografia para o senhor de alguma lesão? Ela fez alguma chamada de vídeo em que o senhor pudesse ver alguma lesão? Não. Ela relatou que tipo de lesão física que ela tivesse sofrido? Empurrou ela no chão, tapas, chute, soco. Soco, tapa, chute. Chute em Soco. alguma parte específica do corpo? Ela estava no chão, né? Então, acredito que pernas, braços, não estava lá para ver. Só suponho, acredito. Mas que houve agressão, houve. Isso não muda. Certo. Só para finalizar, o senhor falou sobre a questão de um envio para toda a empresa. O senhor sabe se é possível mandar e-mail para uma quantidade indiscriminada de pessoas, ou se geralmente os e-mails têm uma limitação de capacidade, de modo que eu só posso mandar e-mail para uma quantidade específica de pessoas? Daí sim, eu já trabalhei em várias repartições públicas, já trabalhei em empresas privadas, e nós temos um e-mail onde a gente pode selecionar para enviar para todas as pessoas da empresa. Então, foi assim que ele teve acesso a todas as pessoas da empresa, através do e-mail corporativo. Não é um e-mail privado, é um e-mail da própria empresa. Eu quis dizer assim, não que ele tivesse acesso à agenda, mas se é possível, em um único e-mail, eu encaminhar para 1000 pessoas, por exemplo. É possível. Certo. Satisfeita, sem mais, Excelência. Só para um esclarecimento, Rafael, quando o senhor fala em print, esse é print de telefone de quem? Das minhas conversas com a Melissa. Não, o print que foi mostrado para o senhor pelo Leandro foi um print das suas conversas? Não, o Leandro, ele printou a conversa que a Melissa teve com o referido rapaz, e ele me enviou esses prints que ele fez do celular da Melissa. Ele tinha acesso ao celular da Melissa, né? Ele pegava o celular da Melissa, tirava prints, fazia gravações. Isso, para mim, é tudo um sinal de controle que ele tinha. Tá, é só isso, então. Muito obrigada, você está dispensado. Eu posso... Eu lembrei de um... Não sai ainda não, sai ainda não. Sim. Só pegar ali a pergunta. Pode falar. Assim, isso eu fiquei pensando após a morte da minha irmã. A Melissa um dia me ligou, ela morava já no Mangueiral, morava no Grande Colorado, e ela me ligou para que eu fosse até a casa dela matar um rato. Eu falei, ué, Melissa, o Leandro não está aí? Pede para o Leandro matar esse rato. Não, ele não consegue, ele não dá conta de matar um rato. E eu tive que sair da minha casa com a minha esposa, meu filho, e ir até a casa dela, uma viagem de em torno de 1 hora, para poder matar um rato que ele não teve coragem de matar. E isso eu fiquei muito pensativo depois, porque como o cara não consegue matar um rato, mas tem capacidade de matar um ser humano. Tá, só um minutinho. Então.
Os prints foram que vocês juntaram? Sei. Porque é justamente o jurado quer saber que você vai juntar os prints. E pergunta do mais. Tem alguns que eu vou mostrar, mas acho que não sou na conversa dele. Você tem que ser na conversa dele, vocês não têm pronto, eu vou preparar. Doutora, a senhora vai apresentou os prints, não, né? É porque o jurado que quer saber se vai juntar os prints. Tá. Então, pode sair, Rafael. Muito obrigada. Bom. Pamela, você me ouve? Sim. Ok. Pamela, você é parente, amiga, conhecida de qualquer das partes da vítima ou do réu? Sim, sou irmã da Melissa. Então, você vai ser ouvida na qualidade de informante. Nosso interesse aqui é em saber o que aconteceu. Ciente disso, eu passo a palavra ao Ministério Público para que possa inquiri-la. Boa tarde, Pamela. Boa tarde. Inicialmente, meus sentimentos. Vai ser difícil falar, mas é preciso a senhora falar sobre sua irmã e esse casamento que ela teve, que culminou com a própria morte, não é? Sim. E à medida que a senhora for falando, sendo preciso, eu peço licença e interrompo, tá bom? Tá bom. Converse, diga-nos, por gentileza, como era sua irmã, como era esse casamento, como vocês receberam esse casamento, o que sua irmã chegou a conversar com você, o que estava passando, por gentileza. Sim. Logo quando eles se conheceram, nós já identificamos uma diferença, né, nas emoções, na forma de se comportar. A Melissa era uma menina muito alegre, muito divertida, muito conversava bastante, sabia dialogar. E ele sempre muito calado, muito... ele não gostava de socializar, né? De repente, às vezes, quando a gente chegava em algum ambiente, geralmente a gente sempre quer socializar, quer se inserir nesse grupo. E ele não fazia questão de se inserir nesse grupo, muito na dele. Então, de cara, a gente já identificou essa característica dele. E achamos muito incompatível com a Melissa. Nós chegamos a questionar, né? Eu mesma cheguei a falar, Mel, mas ele é tão diferente de você, ele é muito diferente de você, por que você, né, quer insistir nesse relacionamento? E aí ela, mana, eu pedi a Deus uma pessoa que não fumasse, que não bebesse. Ele apareceu na minha vida, ele surgiu na minha vida, e eles trabalhavam na mesma empresa. E essa história lá no início, quando eles se conheceram nessa empresa, na foto, eles chegaram a ter um problema, e ele expôs ela, né, no trabalho, para todos verem, para todos saberem do que eles estavam passando. É tanto que eles foram demitidos por isso. E logo em subsequente disso, ele agrediu a Melissa em uma discussão onde machucou a perna dela, nesse início, né, nesse namoro. E aí ele machucou a perna dela, e isso nos trouxe um desconforto maior ainda, uma insegurança maior ainda. E enfim, ela... Perdão. Sim. Fale, senhora. Acredito que ela estava bem vulnerável emocionalmente, porque também teve uma gestação onde ela perdeu o bebê. E isso era um sonho da Mel. Ela tinha esse sonho de ter um filho, né, de ter filhos. E eu acredito que ela ficou muito vulnerável com isso, e ela foi em busca de querer isso, né? Construir uma família, construir filhos, que é um sonho de muitas mulheres, é construir uma família, né? Certo. Aí o casal foi adiante e veio um filho hoje com 10 anos, outra criança talvez com 7 agora, não é isso? Sim. Vieram 2 filhos. Sim, 2 meninos. Esse casamento, bom, a família teve que ceder. Aí veio esse casamento. E como é que foi esse casamento? Como foi? Até que culminou com a morte de Melissa. Conte pra gente. E aí, dentro desse casamento, nós, em respeito à Mel, né, a decisão
que ela teve, nós resolvemos manter a política da boa convivência, mas ele não colaborava. Por quê? Eu cheguei a discutir com ele uma vez, porque estávamos reunidos em uma comemoração, e ele chegou no nosso ambiente, no nosso meio, onde só tinha mulheres, porque os homens tinham saído para comprar uma carne para um churrasco, e ele chegou muito nervoso, com uma fala muito agressiva, do tipo assim: Melissa, o seu sobrinho subiu no guarda-roupa e pegou o tablet, porque se fosse o meu filho, porque aí era o meu filho, o Enzo, né, que tinha subido e pegado o tablet dele. Aí eu falei assim: opa, você fala comigo, e você fala direito, né? Então, nós tivemos essa discussão nesse dia, eu e a Mel também, porque eu queria alertá-la, né? Falei: olha, Melissa, você não precisa ser infeliz, você não precisa disso. Enfim, nós tivemos essa discussão. Depois, em um casamento onde ele não aceitava a nossa amizade com o ex-namorado dela, o Daniel, eles se encontraram nesse casamento. E ele agrediu o Daniel por nada, porque o Daniel foi cumprimentar os meus pais no momento em que ele não estava. Então, ele feriu o Daniel, né? Deu um soco na orelha do Daniel, que sangrou, feriu. O Daniel foi para a delegacia, teve boletim de ocorrência. E aí eu tive essa conversa com ele. Eu falei: olha, Leandro, você aprenda a respeitar a gente. Eu não vou te pedir para você me amar a minha família, não. Mas a partir de hoje, você vai respeitar a nossa família. Infelizmente, a Melissa escolheu você. Eu cheguei a falar isso para ele. Infelizmente, ela teve essa escolha. Mas você não precisa nos amar. Você nos respeite. Nos respeite. E aí, depois que eu te... Calma. Depois desses contratempos todos, ele tentou impedir que Melissa se relacionasse com a família, com a senhora, com os irmãos, com a mãe, essas coisas? Ele tentou. Como? Aí eles tiveram esse bebê, o Nicolas, e logo a Melissa foi embora morar no Mangueiral, porque até então ela morava com a minha mãe. E aí ela foi morar no Jardim Mangueirais, e a gente mora em Sobradinho. Então, houve esse distanciamento, né? Houve esse distanciamento. Nós não tivemos mais esse contato tão próximo com a Mel. E enfim, teve um momento que ela entrou em depressão, ela ficou bem deprimida, e eles tiveram um problema financeiro, e ele falou para ela que ela não poderia mais vir por aqui, por conta da gasolina. E ela falou assim: então, eu vou morar com os meus pais e você vai lá me ver, porque deixar de ver meus pais eu não vou deixar. Tá. Acerca da medida protetiva que foi deferida em favor de sua irmã, o que a senhora sabe desses fatos? O que ocorreu para que ela obtivesse a medida protetiva? Ele veio expor ela novamente nas redes sociais por conta de uma mensagem que ele viu, né, na rede dela. E ele, para resolver essa situação, ele resolveu expor ela novamente. Assim como aconteceu no período do namoro, ele repetiu novamente essa atitude o ano passado, em setembro do ano passado. E ele expôs ela nas redes, e uma amiga minha... Perdão, seria 2020, não? Ou 2019? Foi 2020. 2020, perdão. Foi 2020. E aí ele veio novamente expor, e aí chegou a agredi-la, né? Ele chegou a agredir ela, nessa luta corporal entre ele, tentar pegar o celular. E a Mel, ela não me contou muitos detalhes, porque ela queria poupar a gente, né, de alguma coisa, de algum desconforto, de alguma... Então, ela não me contou muitos detalhes. E sobre o uso do celular próprio de Melissa, que ele estava fazendo, que o Leandro estava fazendo, o que a senhora soube? Eu achei muito estranho, porque ultimamente a Melissa ela demorava muito a responder o WhatsApp, e quem tratava das duas crianças era ele.
Ele que entrava em contato comigo para poder falar questões relacionadas às crianças. É tanto que eles faziam terapia de casais e eu ficava com as crianças para eles irem na sexta-feira. Então, era ele que entrava em contato comigo. E eu cheguei a questionar minha mãe. Eu falei, mãe, estranho, porque a Melissa não trata mais as coisas dos meninos comigo. E minha mãe falou que ela poderia estar trabalhando muito. Mas eu estranhei isso. Eu estranhei isso. E, perdão, isso era com o celular dela? A senhora mandava mensagem para ela, quem respondia era ele? Depois, eu ligando as coisas, eu acredito que seja ele. Eu acredito que foi ele, muitas vezes, que respondeu, que respondia. E eu achei esse comportamento dela no WhatsApp estranho. Eu estranhei, é tanto que eu falei com a minha mãe. Cheguei a comentar com a minha mãe. Né? A sua irmã chegou a conversar com a senhora ou com sua mãe, que ela, em um dado momento, ela pensou em separar-se, mas resolveu manter o casamento por causa dos filhos, etc.? Ela queria separar. Ela falou assim, com todas as letras, de que ela não queria mais esse relacionamento. E só que ele não, nesse momento dessa agressão do ano passado, né, da medida protetiva, ele insistiu muito para poder eles retomarem e eles conversarem. Ele demonstrou muitas mudanças rápidas, do tipo, quando ele não socializava, agora ele passa a socializar. Por exemplo, às vezes, churrascos aqui em casa, ele sempre ficava dentro, no celular, sem interagir. Então, aí, da partir de agora, ele passa a interagir, a brincar com a gente. Inclusive, ele me brincava comigo, né? E eu falei, nossa, mudou muito, mudou demais. Passou aí para a igreja, porque ele não ia. Teve esses momentos todos. A Melissa sempre ia sozinha à igreja, buscando, né, um apoio, uma ajuda espiritual. E ele depois passou a ir para a igreja, resolveu perdoar o pai dele, resolveu batizar, que é um ritual que eles fazem, né, na igreja. Um ritual não, uma consagração que eles fazem dentro da igreja. E aí ele foi batizar, perdoou o pai. Então, assim, foi uma mudança muito brusca. E é ele nessa intenção de retomar com ela. Insistentemente, ele insistiu muito com ela. E ela também, não é isso? E ela não quis voltar com ele, ou não voltou? Não, ela voltou, acredito que por conta dessa insistência dele, e demonstrando muita mudança, né? Demonstrando muita mudança. O que ele não era nada, assim, do que ele passa a ser, né? Aparenta ser, não é? De dado momento ele passou a ser um bom marido, digamos assim, não é isso? Isso. Até para nós aqui. Isso foi nos meses que antecederam a morte dela? Foram depois da agressão de setembro do ano passado. De 2019? 2020. 20, perdão, também estou errando. 2020. Nós fizemos uma viagem em janeiro de 2021, ela queria ir só com a gente. Ela chegou a falar isso para mim, que gostaria de ir só com a gente. E ele insistiu com ela que gostaria de ir junto. Então, ela tentava se desvencilhar, mas ele sempre estava arquitetando uma retomada com ela, né? E aí, Vossa Excelência, diante de tudo, nós fomos na residência, inclusive, eu quero ressaltar, eu acho que esse detalhe é muito importante, nós fomos na residência deles arrumar toda a mudança, né? E vimos todo o cenário como estava. E eu vi muita declaração dele em corações, né? Muita declaração. E eu vi também mensagens que ele escrevia para ela pedindo perdão pelo excesso, pela exigência, né? No excesso que ele vinha cobrando dela. Ele pede perdão a ela. Inclusive, eu tenho isso guardado, porque daí você tira que até ele mesmo sabia desse excesso. Eu acredito que ela estava vivendo uma tortura psicológica. É isso a leitura que eu fiz foi essa. Só que ela não se abria muito com a gente, acredito, para resguardar
para resguardar a gente de tanto desgaste que já tivemos, né? Dessas situações anteriores que eu relatei aqui para o senhor. Pamela, agora mudando um pouco, as crianças estão bem? Elas estão bem, na medida do possível. Do possível, claro. Claro. E assim, mas elas, você vê que o sorriso não é mais o mesmo, mas eles falam muito na mãe. Eles lembram da mãe. Tia Pampam, minha mãe fazia assim, né? Eles falam na mãe. No pai, não. Falam na mãe. Comigo. Tá ok. Pamela, muito obrigado. Muito obrigado. Esperei que os doutores vão perguntar, tá bom? Tem perguntas? Excelência, as perguntas do Ministério Público já satisfazem a assistência de acusação. Perfeito. A defesa tem perguntas? Sim, excelência, algumas. Fique à vontade. Senhora Pamela, boa tarde. Boa tarde. O Leandro, ele conversava com a senhora, ele dialogava sobre a relação dele com a Melissa, sobre alguma questão de insegurança que ele pudesse estar sofrendo, sobre alguma dificuldade no casamento? Não. Momento nenhum, ele nunca desabafou com a senhora, nunca lhe procurou pelo WhatsApp para que pudesse ter um diálogo sobre a questão do casamento? Olha, ele já entrou em contato comigo, mas coisas muito esporádicas. Muito esporádicas. Ele feliz por ela estar correspondendo ele. Certo. Pode concluir, desculpa. Ele demonstrava felicidade por ela estar correspondendo às expectativas dele. A senhora já realizou algum tipo ou realizava algum tipo de aconselhamento, tanto para o Leandro quanto para a Melissa, sempre buscando manter ali a família unida, a família junta, os filhos, uma harmonia na relação? Sim. Sim. A senhora, quando fazia isso com o Leandro, fazia por que via de comunicação? Pessoalmente, mas foi mais quando ocorreram os incidentes, né? O incidente da agressão. O que foi esse incidente que motivou isso? O que a senhora tomou conhecimento sobre esse fato? O que foi falado? Quem falou para a senhora? Eu estava em casa, já era 1h da manhã, e uma pessoa me ligou falando que o Leandro que tinha uma postagem na rede social da Melissa muito estranha, que eu pudesse alertá-la, que eu pudesse encontrar com ela para poder comunicar a ela. Uhum. E aí foi quando eu liguei para ela, não conseguia falar com ninguém, e eu liguei para o meu pai imediatamente, para o meu pai ir até a casa deles, no Mangueirão. E o que foi esse incidente? O que ocasionou essa situação? A senhora sabe? Ele acusa de traição. Ele a acusa de traição. A senhora chegou a conversar com ela sobre isso? Soube se houve uma traição, se foi uma situação esporádica, se foi um caso único, se foi uma relação contínua, se foi mais de uma vez? O que a senhora sabe sobre isso? Não sei. Não soube. Não soube nem se houve traição? Não. E eu posso concluir a minha fala? Claro, por favor. E mesmo se tivesse tido algum ato de traição que pegasse na hora, no ato, no flagrante, eu acho que não justifica tamanha crueldade. Não justifica. Eu conheço pessoas que traíram, pessoas que foram traídas, e nem por isso tiraram ou machucaram, denegriram a imagem dessas pessoas. Tá, vamos continuar, tá? Uhum. Alguma vez o Leandro já questionou, já reclamou para a senhora do comportamento da Melissa no casamento? Ele já pediu algum tipo de auxílio para que a senhora pudesse dar um socorro ali no casamento, para ajudá-lo de alguma maneira? Não. A senhora falou, eles moravam no Mangueiral e foram morar em Sobradinho, não é isso? Sim. Eles estavam separados nesse período, depois reataram. Como é que foi essa situação de sair de uma cidade para outra? Quem foi primeiro? Qual a razão dos dois irem para o mesmo lugar? A Melissa trabalhava em uma escola aqui em Sobradinho, então para ela estava muito contramão a distância para poder vir aqui estudar e as crianças estudarem na escola onde ela trabalhava.
Uhum. Então, foi um acordo de conformidade pelas crianças, para ajustar as crianças, né, na escola, e ela ficar próxima do trabalho, que é na escola que, inclusive, eles continuam estudando. E nessa época eles estavam juntos ou separados? Aí, depois quando nós viajamos, que nós estivemos nessa viagem na Bahia, Uhum. ele retomou, ele voltou, eles voltaram. Minha mãe, inclusive, foi junto nessa viagem. E eles voltaram, mas eu sempre vi a Melissa incomodada. Ela incomodada de não querer e ele sempre insistindo. Até que ela cedeu esse retorno, né? Eu acho que ela quis dar uma chance pela família, pelos filhos, né? Porque era isso que ela acreditava. Ela acreditava nesses princípios, né? Ela acreditava que a família era possível. E ela, como uma bela psicóloga, ela acreditava que as pessoas pudessem, de repente, né, mudar. Certo. A senhora tem conhecimento sobre a terapia de casal que eles faziam? Sabe quem procurou? Sim, eu ficava com as crianças, revezava com a minha mãe para ficar com as crianças, para eles irem para a terapia toda sexta-feira, com o Davi. Sabe quem Só que procurou? a Melissa... Tá. Detalhe. O detalhe que eu sei, que ela me relatou, é que ela falou que ela não gostaria de fazer essa terapia com ele. Ela gostaria de fazer essa terapia sozinha. Só que ele insistiu que ela fizesse essa terapia, eles fizessem essa terapia juntos. Entendi. Ele insistiu, não. Ele obrigou. Tá. Obrigar, a senhora fala em que sentido? Como é que é essa obrigação? De impor mesmo, de impor a ela. E qual era a consequência em caso de descumprimento? Tanto que teve uma questão com o Davi em que ela se sentiu desconfortável e discutiu com o psicólogo. Ela relatou muitas coisas para o psicólogo, né? Certo. Tinha alguma penalidade em caso de descumprimento de ida a esse tratamento? Não. Tinha não, né? Não. A senhora sabe se ela ou o Leandro chegaram a dar entrada em algum processo de divórcio, guarda de filhos? Não. A Melissa, ela saía só com as amigas? Ela tinha momento de distração com as amigas individualmente, sem a companhia do Leandro? Teve um período que sim. Ela sempre... Ele não acompanhava ela nos eventos, ele não saía com ela. Teve um momento em que a Melissa ficou muito só. Ele não acompanhava ela. Tá. Ela viajava sozinha? Não. Nunca viajou? Sim. Quando ela quis separar agora, nesse período do final do ano, que ela estava com a medida protetiva, tentando sair desse relacionamento, ela viajou com algumas amigas, sim. Certo. A questão do temperamento dela, era explosivo, era sempre muito calmo? Já viu alguma situação que ela externasse um pouco mais de fúria, um pouco mais de descontrole emocional? Quando estava nervosa, falava bastante? Era um pouco mais ofensiva? Como é que era esse temperamento dela? Olha, quando eu tirava ela do sério, eu acho que qualquer ser humano, quando você é tirado do sério, até eu mesmo, né, quando eu saio do meu equilíbrio, tem horas que a gente perde mesmo, mas era uma menina legal, boa, bacana de conversar. Ela sempre partia para o diálogo. Tá, mas já presenciou, já soube de alguma situação de perda de controle, que ela tivesse saído de si? Não. Já soube de alguma agressão de iniciativa dela para com o Leandro, alguma discussão que ela agredisse ali, danificasse algum veículo do Leandro, alguma coisa nesse sentido? Não. Ela já chegou a externar para a senhora ou para seus pais, num ambiente de conversa familiar, que pudesse estar apaixonada por uma outra pessoa, ainda estando casada? Não. Tem conhecimento se o Leandro já procurou os seus pais para relatar algum comportamento da Melissa que desagradasse durante o casamento? Não. Ele era antissocial, ele mal conversava. Quem dirá pedir ajuda?
observava como era o trato dele com os filhos. Ele era atencioso, demonstrava afeto pelos filhos? Sim, ele demonstrava carinho, e eu achava que era até ele era muito protetor. Ele era muito protetor. Só que hoje, a leitura que eu faço, ele era uma obsessão também pelos filhos. Muito apaixonado pelos filhos? A leitura que eu faço é obsessão. É obcecado pela Melissa, obcecado pelos filhos, porque hoje o comportamento deles são outros. Eles são bem mais leves, eles conseguem externar. Não brigam, porque eles brigavam muito. Eles brigavam muito. Inclusive, é um relato que a psicóloga deles nos comunicou, que eles brigavam muito, e eles presenciavam entre a Melissa e o Leandro, ou um videogame violento, porque o Leandro jogava videogame muito violento. O Leandro era viciado em videogame, em jogos, né? Então, a psicóloga identificou isso, inclusive conversou com eles e falou que só faria o tratamento com as crianças se eles buscassem ajuda também. Foi isso que a psicóloga relatou para nós. A senhora falou sobre um problema de exposição no ambiente de trabalho que tivesse ocasionado a demissão dos dois. A senhora tem conhecimento da motivação que ensejou essa exposição ou essa situação que a senhora está relatando? Foi ciúme excessivo. Ciúme excessivo, sabe a situação? Pode narrar ou não tem conhecimento? Também por conta de mensagem que ele pegou nas redes dela, e ele fez a leitura que ele quis fazer. É por causa de descoberta de mensagens, é isso? Sim. Sem mais, eu estou satisfeita. Muito obrigada, senhora Pâmela. Obrigada, excelência. Sem mais perguntas, encerrado então o depoimento. Muito obrigado.